Olá, meus amigos. Que honra, que privilégio poder estar aqui com vocês. Hoje nós estamos começando mais uma série de mensagens. Nessa série nós vamos estar falando sobre milagres. Não esses milagres que nós estamos acostumados a ver no nosso dia a dia. Muitas vezes você chega no shopping, chega no mercado e aí você encontra aquela vaga no estacionamento na frente da porta do mercado. E aí você vira para a pessoa que está ali do seu lado e fala: nossa, que milagre, eu consegui essa vaga. Ou então, você, esposa, você vê que seu marido saiu do banho e aí ele, ao invés de deixar a toalha jogada em cima da cama, ele pendurou a toalha. Você pode considerar isso um milagre. Talvez, ou então, quando o seu marido terminou a refeição, ele foi lá, pegou o prato dele e colocou na pia. E aí você começa a chorar e começa a agradecer a Deus porque aconteceu um milagre na sua vida. Não, de jeito nenhum, gente. Eu não estou falando desse tipo de milagre. Esse é o tipo de milagre mais barato que a gente já ouviu falar na nossa vida. Isso nem é milagre. O que é um milagre? O milagre é quando Deus intervém num problema, numa dificuldade que você está tendo na sua vida, em algo que humanamente é impossível de ser resolvido, é impossível de ser solucionado. Então Deus se coloca de pé e aquilo que era impossível, aquilo que já não tinha jeito, aquilo que não tinha saída, se torna possível. Isso é um milagre. A Bíblia, ela nos oferece 4 formas de milagres apresentados nas Escrituras. Nós temos o milagre da cura, onde não existe mais soluções para o médico, ou quando você não tem mais o que fazer no mundo físico, material, para solucionar uma enfermidade. Então Deus vem com seu poder sobrenatural e opera uma cura. Existe o milagre da proteção, dos anjos que nos cercam todos os dias, 24 horas por dia, nos livrando de todos os perigos. Isso é um milagre de proteção. Tem o milagre de provisão, quando você não tem mais o alimento na sua casa e de repente o azeite na tua botija começa a ser multiplicado sobrenaturalmente. Isso é um milagre de provisão. E existe o milagre que nós vamos falar essa noite, o milagre da libertação. De todos os milagres que nós vemos na história, na Bíblia, o milagre da libertação é um dos milagres que hoje em dia são um dos menos falados. Eu não sei vocês aí no Brasil, mas aqui no Canadá, no exterior, pelos lugares onde eu tenho tido o privilégio de passar, esse milagre da libertação é algo que tem ficado cada vez mais de lado. Ninguém fala sobre esse assunto porque ele é assustador, envolve espíritos, não é popular. Mas é muito importante, é de suma importância que eu e você essa noite, nesse dia, nós possamos entender que o diabo, ele tem um plano. E qual que é o plano do diabo, Renato? O plano do diabo é fazer com que eu e você, que nós acreditemos que ele não existe, que ele não é real, que ele não está atuando debaixo dos panos, que ele não está atuando atrás das cortinas para destruir as nossas vidas. Esse é o plano de Satanás. E o que a Bíblia nos diz a respeito disso? Se você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, no verso 12, nós vamos encontrar lá uma passagem muito conhecida que diz assim: pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Puxa vida, Renato, com quem que eu estou lutando? Você está lutando contra poderes, principados, autoridades no mundo das trevas, nas regiões celestiais. Nós estamos lutando contra demônios. O que é um demônio?
Demônio é um anjo caído. Se você abrir ali a sua Bíblia em Isaías 14, você vai ver que Satanás, Lúcifer, o diabo, ele estava no céu. Ele era um anjo de luz. E esse anjo de luz tinha os seus seguidores, que eram outros anjos. E ele colocou no seu coração que ele queria ser igual a Deus, que ele seria adorado como Deus. Só que, guess what? Não existe ninguém igual a Deus. Só existe Deus e só existe um Deus que é digno de ser adorado. Então, esse Deus, o único Deus, expulsa Lúcifer e os seus seguidores, os outros anjos, que a Bíblia diz que foram 1/3 dos anjos. Eles são expulsos do céu. Lúcifer é o diabo. Existe um diabo. E existem muitos demônios. Quem são os demônios? Estudiosos, escolas teológicas e estudos apontam que os demônios são os anjos que caíram junto com Lúcifer. Então nós temos um diabo e temos os seus demônios. O que é um demônio? O demônio, assim como o anjo é para Deus, esses demônios são para o diabo. Nós, como crentes, nós cometemos 2 erros quando nós estamos falando sobre ações demoníacas. Quais são esses 2 erros? O primeiro erro é o erro gravíssimo que nós vimos por muitos e muitos anos. Se você ligar a sua televisão hoje, você vai ver isso também. Pastores, bispos, autoridades religiosas dando uma ênfase tão grande na influência demoníaca na vida das pessoas. Então, tem demônio na televisão, tem demônio na chave do seu carro, tem demônio no carpete da sala, tem demônio na porta escondido atrás da parede. Vê demônio em tudo que é lugar. Isso é um erro. Acreditar que tudo que acontece no universo, na sua vida, é a culpa do demônio, dos diabos. É um erro acreditar que tudo que acontece na sua vida é por causa da influência maligna do diabo e dos seus anjos. O fato de você ter comido toda a sobremesa no dia de Natal não foi demoníaco. Foi uma atitude que você tomou. O fato de você estar endividado não é uma ação maligna. É o fato de você ter comprado um monte de roupa, um monte de presente para um monte de gente que você nem precisava agradar. Não foi o demônio. É um erro em 2020, 2021, nós pensarmos que tudo que acontece de errado na nossa vida é simplesmente uma ação demoníaca no mundo espiritual. E qual que é o segundo erro que nós caímos diariamente? É acreditar que nada que acontece na nossa vida é influência maligna. Como assim, Renato? É exatamente isso que eu estou dizendo. Nem tudo que acontece na sua vida foi o demônio que fez. Mas nem tudo que acontece na sua vida não foi ação demoníaca. Nós passamos por problemas e adversidades diariamente. E nós precisamos estar atentos, ligados para entender o que é uma ação maligna e o que é uma ação natural no nosso dia a dia. O que são os demônios? O que os demônios fazem? Uma das funções do diabo, dos demônios, é fazer você pecar. É fazer você cair. Ele tem a estratégia dele tem tem 2 lados que você precisa entender. O primeiro lado é minimizar. E o segundo lado é maximizar. Então, quando você está ali fazendo alguma coisa e de repente Satanás vem no teu ouvido e começa a falar: olha, faz isso, faz aquilo outro, fuma um pouquinho, só um pouquinho,
Bebe só um pouquinho. Fala essa mentira aqui. Toca nisso. Fala aquilo. Todo mundo faz. Ninguém está vendo. Quando Satanás faz isso, ele está minimizando o pecado. E aí você, muitas vezes, por falta de raízes, por falta de espiritualidade, de conectividade com o Espírito Santo de Deus, você acaba caindo nesse pecado. Você acaba caindo na prostituição, você acaba caindo na pornografia. E de repente, no exato momento que você caiu, o que o diabo faz? Lembra, ele primeiro minimiza, e em segundo lugar, ele vem e maximiza isso. Então, nesse segundo momento, Satanás vai chegar para você e vai dizer: tá vendo? Você não merece a graça de Deus. Você não merece o amor de Deus. Você jamais vai ser perdoado. Você jamais vai ser usado de novo por Deus. Você nunca mais vai ter acesso à presença de Deus. Onde já se viu, você nunca deveria ter feito isso. Isso não tem perdão. A estratégia de Satanás é minimizar para que você caia no erro. E depois ele maximiza o teu erro para que você pense que você não é digno, você não é aceito, que você não é bem-vindo na presença de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 26 diz assim: para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para quê? Para fazerem a sua vontade. O diabo, ele tenta nos fazer pecar, ele tenta nos aprisionar para que nós façamos a vontade dele. O que mais os demônios fazem, Renato? O que mais o diabo faz? Os demônios, eles tentam nos afastar da vontade de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, no verso 1 diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ah, Renato, é Velho Testamento? Não. Estou falando de Novo Testamento aqui, meu amigo. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Ele diz que muitos se afastarão, abandonarão a fé e começarão a seguir espíritos enganadores e doutrinas de quem? De demônios. Qual que é a maior arma de evangelismo demoníaco? É dizer que todos os caminhos levam a Deus. Essa é a maior mensagem evangelística do diabo. Te dizer e te convencer que todos os caminhos levam a Deus. Te convencer que a Bíblia não é a verdade absoluta. Te convencer que você não precisa ir à igreja, que você não precisa ter comunhão com os teus irmãos e que você pode fazer o teu caminho que leva a Deus. E como que as pessoas fazem isso? Bebendo de todas as fontes. Porque todas as religiões, o diabo vai querer colocar isso na tua cabeça, querido. Que todas as religiões, que todos os grupos, todos eles existem uma verdade e essa verdade precisa ser adquirida. Então esse cristão começa a beber um pouquinho da Bíblia, começa a beber um pouquinho do budismo, do espiritismo, da bruxaria, do hinduísmo, do umbanda. Afinal de contas, todos têm um pouquinho de Deus. Olha que estratégia suja do diabo. Querido, não acredita nisso. Em nome de Jesus, repreenda isso. Isso é doutrina de demônios. E agora, em nome de Jesus, eu quero denunciar isso. Eu repreendo isso em nome de Jesus nesse exato momento. Só existe um caminho que leva para o céu. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade e Ele é a vida. Esquece essa doutrina de demônio que está aí na sua cabeça nesse exato momento. Só existe um caminho
e esse caminho é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. O que passa disso, querido, é doutrina de demônio. Repreende isso na vida da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos. Isso são doutrinas demoníacas. O que mais os demônios fazem? Os demônios, eles geram sofrimento nas nossas vidas. Mateus capítulo 17, no verso 15 diz: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Verso 18. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino. E desde aquele momento, ele ficou curado. Você vê aqui Jesus repreendendo o demônio que trazia o sofrimento na vida daquela criança. O que o diabo veio fazer? A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Os demônios, ele vem e influenciam a sua vida de tal forma que você entra em depressão. Eles influenciam os seus pensamentos em suicídio. Eles trazem dores no seu corpo. Eles trazem males, doenças, chagas no teu corpo. O que mais que os demônios fazem? Eles vêm e destroem o teu casamento. Eles destroem o seu testemunho de cristão diante da sociedade para que você não seja mais acreditado. Eles destroem a tua capacidade de reger a sua família. Eles roubam a tua alegria. Os demônios roubam a tua paz. Humanamente falando, parece que nós não temos nada a fazer. Afinal de contas, é algo que acontece no mundo sobrenatural e, por incrível que pareça, você pode pensar que você não tem nenhuma ação, nenhuma atitude que você possa tomar perante essas situações demoníacas que acontecem na nossa vida. Mas essa noite eu quero te dizer que você, em nome de Jesus, você tem uma autoridade milagrosa sobre as trevas em nome de Jesus. Se você tem vivido uma vida santa, reta diante de Deus, se você tem procurado viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, seguindo a voz do Espírito Santo, você tem uma vida de autoridade. Você tem uma voz de autoridade no mundo sobrenatural, em nome de Jesus. Nessa guerra que nós estamos vivendo no mundo espiritual, você não está lutando com o seu poder, você não está lutando com o seu braço. Você está lutando com as armas do Espírito. Nós estamos lutando com o poder de Jesus Cristo. Gostaria que você prestasse atenção no verso 1 do capítulo 10 de Mateus, que diz assim, falando sobre Jesus: chamando os seus 12 discípulos, Deus deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. O que Jesus fez? Jesus deu aos seus discípulos autoridade. Autoridade para quê? Autoridade para expulsar espíritos imundos. Autoridade para quê? Para curar todas as doenças e enfermidades. Não está dizendo algumas enfermidades. Não está dizendo uma enfermidade específica. Ele está dizendo todas as doenças, enfermidades. De quem que é esse poder? É o poder de Jesus Cristo na sua vida. Como que isso funciona? Por exemplo, um policial rodoviário na estrada. Se esse policial não estiver vestindo a sua farda, estiver vestindo normalmente como eu estou, e se eu entrar na rodovia e levantar a minha mão e pedir para um carro parar, as chances de eu ser atropelado por aquele carro é muito grande. Virar uma panqueca na estrada. Agora, se eu estiver fardado, se eu estiver com o meu brasão da polícia no meu uniforme,
devidamente caracterizado. Se eu entrar na frente daquele carro e levantar a minha mão, aquele carro vai parar. Por que aquele carro vai parar? Porque eu não vou estar ali com a minha autoridade. Eu vou estar ali representando um poder maior. E ele sabe que se ele não parar para mim, representando aquele poder maior, ele vai sofrer consequências. Assim é eu e você, meu amigo. Assim somos nós vivendo a nossa vida com Cristo. Nós não estamos entrando nessa guerra lutando com o nosso poder, mas nós estamos entrando nessa guerra capacitados, vestidos e revestidos com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos acreditar que existe um Deus no céu que é milagroso e que tem toda a autoridade sobre as trevas. Eu sei que é difícil lembrar no meio da correria do nosso dia a dia. Nós estamos fazendo tantas coisas durante o dia. Nós quase não temos tempo para pensar no sobrenatural. Mas nós temos que lembrar e reconhecer quando nós estamos sofrendo opressão maligna do diabo nas nossas vidas. Nós não precisamos e nós não podemos de maneira nenhuma assumir que todos os problemas que nós temos na nossa vida são resultados de influências demoníacas. Mas nós também não podemos assumir que nenhum problema na nossa vida é. Nós precisamos, como igreja, como servos de Deus, nós precisamos estar prontos para lutar. Como que nós lutamos? Você está passando por um momento de ansiedade? Você precisa procurar um médico. Mas como assim procurar um médico? Você precisa procurar um médico, mas você precisa dobrar os teus joelhos também e começar a orar a Jesus Cristo e pedir a cura em nome de Jesus. Você está passando por um problema de alcoolismo, você tem um vício. Procura ajuda. Mas ao mesmo tempo que você está procurando ajuda, comece a orar e clamar a Deus por libertação. Você está com uma doença física no seu corpo, você está passando por uma doença, por um problema físico na sua vida. Procure ajuda médica. Mas nesse momento, continue lembrando e orando que o teu Deus é o Deus que cura e Ele te deu autoridade sobre potestades e principados em nome de Jesus. Jesus, no momento que Ele ressuscitou, o que aconteceu? Jesus, no momento que Ele ressuscitou dos mortos, Ele venceu, Ele derrotou de uma vez por todas as trevas. E o que é a treva? O que é a escuridão? Escuridão não é o oposto de luz. Tem muita gente que pensa que escuridão é o oposto de luz. Mas o que é a escuridão? O que é trevas? Trevas é a ausência de luz. Quem é Jesus? Jesus é a luz do mundo e Ele habita em mim. Eu gostaria que você falasse isso. Jesus é a luz do mundo e Ele habita em mim. João capítulo 1, no verso 5 diz: a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotarão. Sempre que existe uma ação maligna espiritual e você entra naquela situação, a luz entra com você. Você está passando por um problema espiritual nesse momento. Você está passando por uma ação demoníaca na sua vida nesse momento que você olha e fala: isso é uma ação demoníaca na minha vida, eu não aceito isso. Diga agora em nome de Jesus: eu assumo a autoridade sobre as trevas agora em nome de Jesus. Mais uma vez, eu assumo a autoridade espiritual sobre as trevas em nome de Jesus. O que é maior? Maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo.
Nós não estamos lutando pela vitória. A vitória já é nossa, em nome de Jesus. Efésios, capítulo 6, verso 12, em diante diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam todos a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Talvez você esteja passando por esse problema nesse exato momento na sua vida. Nesse início de ano, você está passando por um problema que você jamais imaginou que um dia você estivesse passando. Quero te dizer que, em nome de Jesus, você tem autoridade para vencer qualquer situação, seja ela física, seja ela mental ou seja ela espiritual. Talvez você nesse momento esteja passando por isso e você nunca tenha tido um encontro com Deus, você nunca tenha tido uma experiência com Deus. E nesse momento você quer experimentar esse poder, essa autoridade do nome de Jesus na sua vida. Se esse é você, eu gostaria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Gostaria de orar por você. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa vida nesse momento que está aceitando a Ti. Pai, o Senhor sabe cada dia que essa pessoa tem vivido. O Senhor sabe cada pensamento, o Senhor, sentença de morte que essa pessoa tem vivido dentro da sua própria cabeça. Pai, a depressão não tem lugar quando o Senhor chega. Senhor, a infelicidade não tem espaço quando o Senhor chega. Pai, nesse momento nós declaramos, Senhor, a cura. Nesse momento, Senhor, nós declaramos a libertação. Nesse momento, Senhor, nós declaramos o Espírito Santo sobre essa vida. E que esse Espírito Santo comece, Senhor, nesse momento a entrar dentro da vida dessa pessoa. Entre dentro de cada coração nesse momento. E comece a fazer uma mudança, Senhor, de dentro para fora. Que cada pessoa, Senhor, nesse momento venha sentir, Senhor, o prazer, a alegria do Teu Espírito. Pai, nós tomamos cativo agora, Senhor, todo o espírito maligno que tem tentado destruir essa vida. Senhor, não existe potestade, não existe principado que consiga resistir à luz de Cristo. Senhor, não existe treva, Senhor, que possa vencer a luz do sol da justiça. Nós tomamos essa luz agora, em nome de Jesus, para as nossas vidas. Pai, eu declaro, Senhor, que onde esse filho, onde essa sua filha colocar os seus pés, a luz de Cristo vai brilhar e as trevas fugirão. Não porque nós somos bons, não porque nós somos bonitos, mas sim porque nós estamos revestidos da autoridade do nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo Teu Filho, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela Tua graça. Em nome de Jesus.